Amém, meus irmãos, glória a Deus, tempo valioso de louvor ao Senhor, de adoração ao seu nome. Estava pensando nesses últimos dias como foi providencial nós refletirmos sobre igreja saudável nesse ano que a gente está passando e nessa época que a gente está passando. Você lembra que no ano passado, nós da Nova Vida, nós temos por hábito tematizar os anos. Cada ano, uma perspectiva, uma proposta, uma ideia para nós tentarmos aprofundar em todas as nossas reuniões. Ano passado foi uma geração de líderes. Esse ano, uma igreja saudável. Ora, o que nós pensamos é que uma geração de líderes, uma igreja com líderes fortes, necessariamente, indiscutivelmente, vai gerar uma igreja saudável. O Senhor investiu seu ministério em homens, formando neles liderança. E assim, levando o evangelho a todas as nações, fazendo com que a cura chegasse a todas as nações através de líderes. Ano passado, uma geração de líderes, esse ano, igreja saudável. Estou feliz no Senhor por isso, por entender que tem feito sentido e nós, com o que trabalhamos ano passado, veremos resultados esse ano. Essas mensagens nesse período aí de quarentena, coronavírus, tenho pensado em alguns temas e em todas as circunstâncias. Pregamos o primeiro, paz em todas as circunstâncias. Segunda mensagem nesta proposta, gratidão em todas as circunstâncias. E hoje convido você a refletir comigo, orar, pensarmos juntos, mergulharmos nesse assunto que é fé em todas as circunstâncias. Essa é a nossa proposta. Que Deus nos abençoe, que nós dependemos dele, que ele tenha acesso ao seu coração, ao meu coração e revele a nós a sua vontade e a sua palavra. A fé é um assunto que muito difícil de definir. É uma palavra ela é intrigante para chegarmos a algumas conclusões, mas muitas vezes nós falamos desta palavra, nós falamos de fé, nós estudamos sobre fé, nós escrevemos sobre fé, nós pregamos sobre fé, mas pelo menos eu me sinto cada vez mais pequeno diante desse tema. O livro de fé se chama Bíblia. A Bíblia é um livro de fé. E o que mais é revelador nisso? O que a Bíblia mais revela ser um livro de fé? É que ela não explica nada. Ou pelo menos, deixa eu corrigir, ela não tem a intenção de explicar nada. Ela é um livro de revelação. Vamos pensar em Gênesis. No princípio, Deus. E assim começa a Bíblia. Não explica sua origem, tamanho de Deus, de onde veio. A Bíblia não tem explicações de assuntos que são concernentes à fé. Ela apenas revela. Por isso que se eu ou você quisermos explicações na Bíblia, possivelmente nós não encontraremos. O que vamos achar na Bíblia são revelações. E assim, essas revelações são as fontes ou a fonte de fé que eu preciso. Deu para entender? Amém? Nesse caso, quando nós estamos falando de fé, se a Bíblia é um livro de fé, tem uma carta que ela tem esse assunto como sua plataforma, que é a carta aos Hebreus. Não sabemos bem quem foi o autor, possivelmente Paulo, mas lembramos do capítulo 11 de Hebreus, e é apenas o primeiro versículo que eu quero convidar você a refletir comigo. Hebreus 11, versículo 1. Esse é apenas um versículo hoje à noite, para a gente tentar mergulhar nesse assunto. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nesse verso pequeno, a fé, em certo sentido, passa a ser então uma divina convicção. A fé passa a ser uma divina convicção
em Deus, naquele que Ele é, em quem Ele é, e naquilo que Ele faz, naquilo que Ele fez. Contra fatos, não há argumentos. O autor aos Hebreus está dizendo que a fé é uma convicção em fatos, só que eles não são visíveis. Entendeu o que é fé? Convicção de fatos reais, só que eles não são perceptíveis ao olhar humano, eles não são compreensíveis dentro da esfera humana. Isso é fé. Certeza de coisas que se esperam. Ora, certeza de algo que ainda não é. Está a caminho, mas nesse trajeto até chegar aqui, a nossa realidade, nada poderá impedir. Ninguém poderá comprometer a sua chegada até aqui. Isso é fé. Isso é a certeza de que aquele que vem virá. Convicção de fatos que não são vistos. Certezas e convicções num campo absolutamente fora da capacidade humana de ver, de cheirar, de tocar, de perceber. E assim a gente vai entendendo esses desenrolares da fé. É um estado de convicção, gente, tão sério, tão forte, que nos ajuda a termos uma compreensão que nos faz entender o seguinte: tudo que é visível, tudo que é palpável, tudo que é tangível, deve ser compreendido, visto e observado pelas lentes do que é eterno e infinito. Olha só o que é que nós somos acostumados a fazer. Nós nos apegamos às coisas visíveis, reais, tangíveis, humanas, terrenas, e queremos agora que o eterno e o invisível faça sentido nisso. Agora existe uma grande complicação. Então por isso que às vezes nós temos crise de fé. Porque o que o Senhor está querendo nos revelar, nós estamos presos a coisas visíveis e palpáveis para que Ele explique. Lembra de Tomé? Eu só poderei crer se eu tocar. Resposta de Jesus: bem-aventurado Tomé, são aqueles que não veem e creem. Ou seja, é num campo infinito, é num campo eterno, é nessa dimensão de realidades não visíveis a olhos humanos, nessa certeza de revelação que está vindo, ou a promessa que está chegando, sem ter a dúvida de que vai acontecer, é que a minha vida passa a ser uma vida de fé. Tentar pontuar algumas verdades para nós sobre fé. Quero alguns pontos, discutir alguns assuntos, e isso eu vou trazendo por temas. Vamos lá. Alguns fundamentos bíblicos sobre fé. Alguns fundamentos bíblicos sobre fé. O meu justo, ele tem um estilo de vida de fé. O meu justo viverá pela fé. Ele não tem outro estilo de vida. O seu estilo de vida é fé. Gálatas 3:11 diz isso. A sua origem, Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a fonte. A fé vem do ouvir a palavra. Ou seja, esta fé ela é gerada por uma consciência agora obtida por aquilo que me foi revelado. E o que me foi revelado é absoluta verdade. A fé está numa verdade e não em realidades. O que passamos hoje é real, mas o que está acima do real é o que é verdade. Convicção e certeza. O meu justo vive nessas convicções e nessas certezas, e a origem destas convicções e destas certezas é o que eu disse, é a minha palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Romanos 10:17. Então, a fé é um estilo de vida, a fé tem a sua origem, a fé tem um autor. Hebreus, o livro, a carta do nosso primeiro versículo aqui, diz que o autor e consumador da nossa fé é Jesus.
E é para ele que nós devemos olhar. O autor aos Hebreus, Hebreus 12:15, diz que a nossa vida é uma vida de olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A condição. Hebreus também fala de uma condição. Lemos o versículo 1? Veja o versículo 6 de Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é uma condição de termos um relacionamento com o Senhor, porque fé é em si esse relacionamento. Salvação. Justificados, pois, mediante a fé. A fé, ela não é o instrumento salvífico. O que é salvífico é a graça. Somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé não salva. O que salva é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É o seu sacrifício que me salvou. É o pagar o preço absoluto pelo pecado que me redimiu. E eu creio nesse sacrifício. Portanto, a fé não está em eu crer. A fé está no ele se sacrificar. O crer é aquilo que ele gerou em mim pela revelação da sua palavra, me dando um estilo de vida. Entende? Então a fé, na verdade, é algo que ele gera em mim. É Deus em mim. A advertência é que aquilo que não provém de fé é pecado. Agora faz um pouco mais de sentido. Romanos, capítulo 14, verso 23. O apóstolo Paulo diz que tudo aquilo que não vem de fé, não provém de fé, é pecado. Lógico, porque qualquer outro movimento que seja num ambiente de não crer no Senhor, de não ter o Senhor como plataforma, origem, processo e fim, é pecaminoso. Porque não existe verdade, não existe realidade, não existe vida fora do Senhor. Por isso que aquilo que não vem de fé é pecado, porque não vem de um relacionamento com Deus. Existe uma certeza também sobre fé. 1 de João 5,4. Nós lutamos contra o mundo, mas qual é a vitória que vence o mundo? 1 de João 5,4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diante de todas as realidades do mundo, diante de todas as realidades da nossa vida, nós vencemos tudo isso pela fé. Em Cristo somos mais que vencedores. Vencemos. E, por fim, como é que a gente evidencia uma pessoa que crê? Quais são os flagrantes de uma pessoa que crê? Quem vive pela fé é quem professa? É apenas o proferir? Tiago pensa diferente. Tiago, capítulo 2, verso 17, diz que a fé ela tem que ser acompanhada por obras, porque a fé sem obras ela é morta. Demônios creem e tremem. Tiago, ele alerta que uma pessoa que crer é impossível ela não gerar frutos. Então, aqui, rapidamente, alguns fundamentos bíblicos sobre fé que eu passei para você. Fé como estilo de vida. A origem da fé, que é a palavra. A fé vem pelo ouvir. O autor da fé, Cristo. A condição da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A salvação. O sacrifício de Cristo no qual eu criei. A certeza é a vitória que vence o mundo. A advertência. O que não provém de fé é pecado. E uma evidência. A fé vem acompanhada por obras. Alguns fundamentos bíblicos sobre fé. Espero estar ficando claro para você. Apenas um dilatar um pouco mais a ideia, apenas um provocar em você e em mim uma reflexão bíblica sobre fé. Porque agora eu quero falar com você, o segundo ponto, alguns equívocos sobre fé. Gente, tem muita coisa engraçada no mercado gospel. Tem muita coisa interessante de conceituação de fé. Um deles, por exemplo,
é que a gente acredita assim, que confissão positiva faz as coisas acontecerem. É interessante a gente associar fé com a certeza de que vai dar certo. Assim, ser bem otimista. Quando a gente diz assim, paz, aquilo ali é um homem de fé. E quando a gente vai olhar o elemento, o indivíduo, ele é empolgadão. Ele não tem tempo ruim. Ele está no 220 todo o tempo. E a gente olha para essa pessoa e algumas pessoas dizem que ele é um homem de fé. Mas ele só é otimista. Otimismo não é fé. Uma pessoa bem resolvida não significa que ela tem fé. Uma pessoa sempre com o astral para cima, de que nada está ruim, pode ser que isso não seja necessariamente fé. Ora, gente, acabamos de falar. Ela crê no sacrifício de Cristo. Ela tem fé como estilo de vida. A origem da sua fé é a palavra, porque pode crer num monte de coisa. Pode crer num Deus que nem existe. Pode crer num Jesus que não é o da Bíblia. Pode crer num Espírito que não é o Santo. Pode crer numa verdade que na verdade não passa de uma mentira e de um engano. Tem pessoas que explodem a si mesmo e os outros em nome de fé. Mas que fé é essa? Tem pessoas que enfrentam inimigos em nome de fé, quando na verdade isso não é fé, isso é irresponsabilidade. Percebe que o assunto fé, ele é extremamente denso. Já outras pessoas têm fé e têm Deus como centro. Entendem que é o Deus bíblico. Estou falando dos equívocos da fé. E um equívoco assim, bem interessante no mundo gospel é que é como se a fé fosse uma força humana que coloca Deus em movimento. Ou seja, Deus está parado, Deus ele não anda, e o que coloca Deus em movimento é a nossa fé. Perceba pelas orações. Muitas orações nossas são orações, eu já falei isso aqui algumas vezes, informativas. Mas Deus, nossa oração é o seguinte, de muitos. Deus, queria dizer para o Senhor que o fulano, pelo qual eu estou orando agora, ele está muito doente. Eu acho que Deus vai dizer assim, não brinca. Não sabia. Onde está o Deus que as pessoas oram, tendo que informar para ele a condição do alvo da adoração? Quem é esse Deus? Esse Deus está onde? Que eu preciso orar a ele e dar as informações. Onde está esse Deus? Esse Deus não é o bíblico, gente. O Deus bíblico, ele está em mim. O Deus bíblico, ele não precisa de informações sobre o que nós vamos orar. Você tem medo dele errar a bênção? Dar menos ou dar mais? Você precisa dizer para Deus o que ele tem que fazer? E quantas de nós, a nossa oração tem que dizer para Deus o endereço? Porque vai que ele erra a bênção. Ele deu a bênção, foi para o vizinho. A gente falou o lote errado. O seu Deus precisa do endereço certo do lote errado, porque senão ele erra. O seu Deus ele precisa ter dicas suas e minhas para ele saber o que fazer. Meus irmãos, o Senhor criou tudo pelo poder da sua palavra e não existia fé ainda. Deus ele sempre trabalhou. Deus ele sempre se movimentou. Deus sempre foi Deus sem a nossa fé. Os maiores milagres que aconteceram na minha vida, não sei se na sua, eu não estava crendo. Eu só estava sendo. Eu não estava orando. As surpresas do milagre do Senhor na minha vida foi porque exatamente eu não estava com as mãos estendidas. Muitas vezes eu estava com as mãos decaídas. Alguns momentos da minha vida eu nem tinha fé suficiente para receber o que eu recebi. O nosso Deus é aquele que Isaías, ele expressa e revela e exalta no capítulo 64, versículo 4.
Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Lembra do que é fé? Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nunca ouvimos falar de um Deus bíblico que ele está precisando de orientações nossas. Então, irmãos, fé, dependendo, se for nesses ambientes, passa a ser um absurdo religioso. Um Deus que tem que se mover mediante o que eu creio. Oração é um momento flagrante da nossa maturidade e do nosso conhecimento de quem Deus é. Terceiro lugar, o que mais revela de fato se cremos? O que é mais revelador se vivemos pela fé? Primeiro eu falei dos alguns fundamentos bíblicos sobre fé. Agora, rapidamente, eu falei de alguns equívocos sobre fé. E com certeza tem muito para você pensar e orar e até mesmo discutir com o que eu estou falando. Mas agora eu queria falar sobre essas manifestações de fé. Se eu e você, nós queremos saber, poxa, quero saber hoje à noite se eu sou um homem que vivo pela fé. Queria ter essa convicção hoje e não ter mais dúvida no meu coração. Eu sou um homem que vivo pela fé? Queria te ajudar a chegar a essa resposta. Presunção à parte, dependência absoluta. Pense comigo. Quando as nossas vidas são dirigidas por discernimento, como resultado da intimidade com Deus, por causa da compreensão de quem Deus é e faz, eu estou vivendo pela fé. Vou repetir. Uma vida de fé é uma vida que se movimenta e a tudo percebe por um discernimento resultante de uma consciência adquirida por uma intimidade com um Deus vivo e verdadeiro. Isso por causa de uma compreensão das revelações que esse Deus me deu através da sua palavra. Aí agora nós vamos viver pela fé. Em discernimento, porque eu compreendi, dentro de um ambiente de intimidade, por causa das revelações que Ele me deu, através da sua palavra. Agora sim eu viverei pela fé. Ou seja, não são as realidades visíveis que se tornam lógicas na minha vida, mas as invisíveis. É aquilo que Deus me revelou, é aquilo que Ele me mostrou, é aquilo que Ele disse quem Ele era. São essas coisas agora que configuram a minha vida. Ah, meus irmãos, como é extraordinário a gente pensar o que é viver pela fé. Deixa eu lembrar, vamos pensar aqui, se você estiver aí com adolescentes, crianças, vamos relembrar a historinha do Davi e do Golias. 1 Samuel capítulo 17. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Eu quero apenas destacar com vocês alguns versículos aqui, especial aqui, 3 ou 4 versículos apenas, de 1 Samuel 17. Os filisteus, um exército que sempre declarava guerra, sempre foram os inimigos declarados de Israel, do povo de Deus. Deixa Deus ministrar o seu coração sobre viver pela fé. Quando os filisteus acamparam diante de um vale, e Israel estava do outro lado, e uma guerra iria acontecer, surge um fato novo. O fato novo se chama Golias. E esse fato novo sai do exército filisteu e agora vai afrontar o exército do Senhor. E ele tem uma proposta. Um homem, um guerreiro, que venha lutar contra mim e me vencer, a guerra
está terminada. Quem perder de nós dois está representando todo o exército. Fato novo significa a nossa ignorância. Nós não estávamos prontos para aquilo, nem sabíamos que um tal de Golias existia no meio daquele exército. Fato novo é o flagrante de que a gente não sabe de tudo. Igual um vírus, igual um Covid-19. Fato novo tensiona a gente a chegar a uma conclusão que nós não sabemos de tudo. Golias foi assim. E o que é curioso, gente, nisso, é que sabe quanto tempo, versículo 16, diz que o Golias, ele passou 40 dias, manhã e tarde, afrontando o povo. Já ouviu falar na palavra quarentena? Pois é, o povo estava do outro lado, morrendo de medo, porque por 40 dias o Golias saía, fato novo, dia, manhã e manhã e tarde, e afrontou esse povo por 40 dias. O povo estava tremendo de medo. Só que, nesses 40 dias, o inimigo, o Golias, ele é observado. O que eu estou dizendo nessa observação? Gente, olha só o capítulo 4 ao versículo 7. Desculpe, verso 4 ao verso 7. Irmãos, o inimigo lá, de manhã e tarde, o povo com medo, recebendo o boletim matutino e vespertino. Eles estavam entendendo o inimigo do pé à cabeça. Sabiam a altura do homem, 2,90 m. Calcularam o cara, 2,90 m de altura. Então, o boletim diário fez com que o inimigo fosse muito conhecido, por 40 dias. Eles agora sabiam do que era feito o capacete dele. Que material é feito? Bronze. Ah, irmão, só quem analisa inimigo vai saber de que é feito o material e a medição exata da altura desse cara. Sabe o que mais? Eles viram a couraça dele e observaram a couraça. Porque talvez, pensando, alguém de nós vai enfrentar este homem, e ao enfrentar esse homem, vai que a gente consegue dar um soco no estômago. Isso não dá, porque esse homem tem uma couraça. Essa couraça tem detalhes, ela é feita de escamas. E nestas escamas, ela se torna algo impenetrável. Deixa Deus ministrar o seu coração. Um inimigo sendo estudado. Eles sabiam o peso da couraça, 70 quilos. A altura do gigante, 2,90 m. De que era feito o capacete, bronze. A couraça entrelaçada. O peso, 70 quilos. Informação demais. Vamos lutar com esse homem, vai que a gente consegue derrubá-lo pela canela. Não, tem caneleira. E essas caneleiras também, elas são de bronze. Observação do inimigo. E o povo com medo. É invencível. É intransponível. É um homem que vai arrebentar com qualquer um que for lutar contra ele. Isso é fé, gente. O dardo de bronze entre ombros. A sua lança é uma haste com eixo de tecelão, quase que inquebrável. E eu não sei como eles mediram até a ponta da lança, que era feita de ferro, e a ponta da lança pesava 8 quilos. Então, até a ponta da lança, o pessoal sabia do inimigo. Ok? Chega o Davi. E o Davi, quando ele vai observar o gigante, ele só diz uma coisa: Deus não está do lado dele. Esse homem não tem aliança com Deus. Deus não tem nenhum pacto com esse homem. Esse homem não tem a marca da circuncisão. Davi, ele vê o invisível. Se você está me entendendo, eu espero que tenha sido assim. Davi vê o invisível. Ele contempla aquilo que só pode ser percebido por olhos espirituais.
O povo medroso ficou analisando o inimigo, sua força, seu tamanho, sua capacidade de guerra, sua couraça intransponível. Davi não. E isso é se eu vivo pela fé ou se eu não vivo pela fé. Viver pela fé não é uma reunião de oração que diz, Deus derruba o inimigo, Deus derruba o inimigo. Isso não é fé. A fé que eu e você precisamos aprender é que quando nós vamos para os nossos campos de batalha e enfrentar os nossos inimigos nos olhos, quando nós temos que passar por desemprego, quando nós temos que administrar até mesmo possíveis falências, quando nós estamos numa quarentena ouvindo o inimigo dando o seu boletim diário, quando nós ouvimos falar que muitos morrerão, quando o pânico começa a tomar conta das nossas vidas, é hora de nós tomarmos uma postura. E a única palavra que nós podemos dizer diante de tudo isso é uma fé em todas as circunstâncias, porque Deus está do meu lado. O Senhor tem um pacto comigo. O Senhor não fez aliança com vírus nenhum. O Senhor tem aliança com seus filhos. Isso é viver pela fé. Muitos de nós somos confiados, muitos de nós somos tentados a confiar em perspectivas, em altura de inimigo, em força de lança, em capacidade de couraça. O Senhor está chamando a gente a refletir sobre: eu tenho ou não tenho aliança com você? Você tem ou não tem as minhas marcas na sua vida? É isso que você precisa saber. E assim você vai enfrentar a vida, desça aos vales ou suba aos montes, eu estarei com você. Isso é fé. Época de inimigos se levantando, só pergunte, Deus está no lado de quem? Épocas difíceis como essa, eu quero lhe fazer um desafio. Pare de ouvir noticiários, dê uma amenizada nos noticiários. Você não precisa estar todo dia tendo boletins do inimigo. Não caia no erro que os israelitas caíram. Mas deixa eu te fazer um desafio. Pegue um papel, uma folha, hoje à noite ou amanhã, e escreva todas as promessas que você sabe que Deus te fez nesses dias que nós estamos passando. O que é promessa? Quais são as promessas que você sabe do Senhor? Promessas, o que Ele te disse? Escreva essas promessas. E sabe quando é que agora a nossa oração começa a mudar? Não é informando para Deus aonde o vírus está chegando, mas as orações de uma pessoa que vive por fé é louvando ao Senhor por todas as promessas que Ele me fez e não podem ser mentiras. Embraçando o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Efésios 6:16. Qual é a bênção que a gente vai ter nesse período aí de quarentena? A bênção que a gente vai ter nesse período de quarentena é uma nova consciência de quem Deus é. É uma transformação interna. É sairmos dessa mais íntimos de Deus. E cheios das suas promessas, inundando os nossos corações. Em último lugar, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Fé, certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. O meu justo viverá pela fé. Meu, segurança. Justo, condição. Viverá uma realidade. E pela fé, uma consciência. É isso que Deus quer de nós, gente. Uma consciência para enfrentar as suas realidades numa condição de perdoado e sendo absolutamente dele. O meu justo viverá
em mim. A fé, um autor ele disse, eu estou caminhando para o final, um certo autor disse que a fé e a ansiedade são incompatíveis. Para que a ansiedade se estabeleça, a fé ela tem que sair. Um certo autor ele falou que a ansiedade ela só pode se alojar e se abrigar em um coração que não crer mais. Muitos de nós não gostamos desse tipo de frase. Muitos de nós, na nossa época, aonde a ansiedade passou a ser um problema psicológico e não mais pecado, nós não gostamos de ouvir isso. Mas busque na palavra do Senhor um só texto que diga que a ansiedade não é pecado. Meus irmãos, a ansiedade é em si dizer que Deus não cumprirá suas promessas. A ansiedade é uma vida que não crê absolutamente de que Deus vai cuidar de nós. Ansiedade é duvidar de quem Deus é. E isso é sério. E isso não se resolve com cápsulas. E isso não se resolve com terapia. Isso só se resolve com cruz. Eu posso. Sim, eu acho que todos nós somos ansiosos pela nossa limitação, pela nossa finitude, pelas nossas angústias. Mas nós não vivemos em ansiedade, nós vivemos pela fé. A gente não gosta muito de frases dessa porque geralmente elas nos denunciam. E é melhor a gente atribuir a uma cápsula do que reconhecermos que isso é pecado. Só que, se for pecado, tem cruz e sangue suficiente para nos restaurar. Se for cápsula, nós viveremos drogados para o resto da vida, porque cápsula não trata de alma e nem de coração. Ela só libera drogas para o cérebro, mas não uma transformação de dentro para fora como o Evangelho faz em nós. Glória a Deus, meu povo. Pecado não pode ser administrado por comprimido. Quero encerrar. Um filho, uma criança, estava vendo seus pais aflitos, estava vendo seus pais brigando, irritados, destruindo coisas em casa, ferindo um ao outro, sendo grosseiro com ele. Essa criança chegou aos seus pais e perguntou a seguinte coisa: pai, mãe, vocês acreditam que Deus cuidou bem das coisas antes da gente nascer? E os pais não entenderam bem a pergunta e disse sim. Vocês acreditam que quando a gente morrer, Deus vai cuidar bem de tudo quando a gente morrer? E os pais perceberam que a pergunta tinha sentido e disseram sim, filho, Deus vai. Depois que morrermos, Deus continuará cuidando das coisas. E a criança perguntou, então por que vocês não acreditam que Ele vai cuidar de nós enquanto nós vivermos? Se Ele cuidou tão bem de tudo antes de nascermos, se Ele cuidará tão bem depois que morrermos, por que nós duvidamos que Ele cuidará de nós enquanto vivermos? Gente boa, nós acreditamos que Cristo criou o mundo, que Deus criou o mundo pela palavra de ordem. Nós somos criacionistas. Nós acreditamos que Deus cuida do mundo e sustenta tudo e todos. Nós confiamos que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso favor. Nós confiamos nisso. Nós confiamos que Ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Nós confiamos nisso. Celebramos a ceia. Nós confiamos que ao morrermos nós ressuscitaremos e estaremos com Ele na glória e estaremos com Ele para todo sempre no céu. Nós confiamos nisso. Mas a gente não confia que Deus cuidará de nós em 2 meses ou em 2 anos. Nós confiamos que Deus fez tudo isso. Mas a gente duvida que Ele vai cuidar de nós por 2 meses. A gente se angustia e se mata e morre de aflição e sem poder dormir. Porque não há um Deus que cuide de nós por 2 anos no desemprego. Isso é absolutamente incompatível. Fé, viver pela fé,
eu ter a certeza de quem Deus é, e isso eu não tenho dúvida. Não há fé em igreja, não há fé nas mãos dadas, não há fé em movimentos religiosos, não há fé em pastor. Que coisa boa a gente está aprendendo, coisa boa, que a gente não tem cobertura pastoral. Que bom que você está aprendendo que você não está aí na sua casa debaixo da minha cobertura espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Que bom que Deus está quebrando muita coisa em nós, consolidando e fortalecendo. A nossa cobertura espiritual está num relacionamento com Deus vivo e verdadeiro, que nunca me deixará. Quem sabe hoje nós precisamos tomar decisões de fé. Quem sabe hoje você precisa voltar a olhar para o autor e consumador da sua fé. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, colocamos diante do Senhor nossas vidas. Tu conheces nossas angústias, o Senhor conhece as nossas lutas. Tu sabes aquilo que nos preocupa e não nos deixa dormir. Hoje à noite nós queremos vencer isso pela fé. Não numa confissão positiva, não de uma declaração otimista, mas por um lançar-se em teus braços, reconhecendo que tu és Deus. Senhor, nos perdoe. Nos perdoe por estarmos num estilo de vida tantas vezes duvidando se o Senhor cumprirá ou não a tua palavra. Nos perdoe. Nos faça, gere em nós, consolide, erga homens e mulheres de fé. Crie, Senhor, um povo gerado pela tua palavra, que não duvida do Senhor e daquilo que tu é. Bendito seja o teu nome por esses minutos de reflexão na tua palavra. Bendito seja o teu nome por este culto. Visite cada família, cada coração com o teu poder, com a tua graça, em nome de Jesus. Amém.